Olá, sétimo ano, espero que seja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos para a nossa sexta aula e o tema dela é multiplicação no conjunto dos números racionais, tá? A primeira parte da aula vai ser sobre a forma decimal dos números racionais, tá? E eu coloquei aqui do lado, olha, uma receitinha para ficar mais fácil vocês seguirem as regras, tá? Então, qual é o primeiro passo da receita? Primeiro, multiplica os números. E segundo, faça as regras de sinal, tá? Faça a regra de sinais. Então, primeiro, ó, no primeiro exemplo que eu já resolvi, tá? Mas eu deixei tudo bem marcadinho para vocês copiarem e entenderem. Olha lá, 1,5 positivo vezes menos 2,4. Então, vocês colocam, façam a multiplicação normal. Ah, como que eu multiplico o número decimal, professora? Multiplica como número inteiro, né? Cada número vai multiplicar todos os de cima. E no final, conta a quantidade de casas decimais que tem os dois números, soma as casas decimais e coloca a vírgula. Então, aqui no caso, ó, tenho uma casa decimal e eu tenho uma casa decimal. Então, uma mais uma são duas casas. Então, eu vou uma, duas e coloco a vírgula. Vamos fazer um exemplo juntos para vocês entenderem melhor. Então, aqui, olha, eu tenho menos 3,25 vezes menos 4,8. São dois números negativos. Então, o que eu faço para multiplicar? Geralmente, o que eu acho mais fácil é colocar o número que tem mais casas decimais em cima. Por quê? Quando a gente faz embaixo, vai ter que fazer mais etapas, tá? Então, eu prefiro não fazer dessa maneira assim, tá? Eu prefiro não fazer assim. Não está errado, está certo também, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Eu só acho mais fácil para vocês realizarem essa multiplicação com uma quantidade de casas decimais em cima, uma quantidade maior de casas decimais em cima, tá bom? Então, vamos lá. Quem tem mais casa decimal? O 3,25, então. 3,25 vezes 4,8. Tá? Então, primeiro aqui eu vou pegar o 8 e vou multiplicar por todos que estão em cima, tá? 8 vezes 5, 40, coloco 0 e subo 4. 8 vezes 2, 16. Com 4, 20, coloco 0 e subo 2. E 8 vezes 3, 24, com 2, 26. Pronto, fiz o primeiro, agora eu tenho que fazer o outro, né? Então, vamos lá, pegar outra corzinha de caneta aqui pra vocês entenderem. Coloco o mais, exatamente igual com os números inteiros, tá bom? Agora, eu pego o 4 e vou multiplicar por todos de cima. 4 vezes 5, 20, subo 2 agora. 4 vezes 2, 8, com 2, 10, ponho 0 e sobe 1. 4 vezes 3, 12, com 13. Faço a soma normal como número inteiro. Então, 0, 0, 6, 2 mais 3, 5 e 1. Professora, como agora eu faço a marcação da... Quando eu coloco a vírgula? Vamos lá, eu falei que vocês têm que somar as casas decimais, né? Olha aqui, eu tenho duas casas decimais. Duas, e eu tenho mais uma aqui do outro fator. Então, vamos contar? São um total de 3 casas decimais. 1, 2, 3, a vírgula vem aqui. Então, quanto que é? Qual é o resultado dessa multiplicação? 15,60. Esse outro zero aqui não tem valor, então não preciso colocar ele, tá? E agora, a segunda passo é fazer a regra de sinal. Menos com menos, mais. É uma multiplicação. Então, se eu tenho dois números negativos, o sinal vai ficar positivo. Agora, vocês vão aprender como que faz quando é o número natural por fração.
Vou falar uma diquinha para vocês antes, gente. Toda vez que vocês tiverem um probleminha e ouvirem essa frase aqui, agora vocês nunca mais podem esquecer. Ó, qual é o dobro de 3/7? Essa palavra de aqui, ó, significa que é uma multiplicação, tá? Então, toda vez que tiver o dobro de, o triplo de, metade de, esse de significa que eu tenho que fazer uma operação de multiplicação. Tudo bem? Então, é um número natural por uma fração. Quem é o número natural? Aqui o dobro, né? Quanto que vale o dobro? O dobro é 2. Então, olha só. Qual é o dobro de 3/7? 2 vezes 3/7. Eu não falei que o D é uma multiplicação? Então, agora, só tenho que resolver. Como que eu resolvo uma multiplicação de frações? É a mesma coisa com números, multiplicação de fração. Multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, tá? Então, aqui, ó, é o número inteiro, né? Então, embaixo é 1. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 7, 7. Então, o dobro de 3/7 é 6/7. Tudo bem? Vamos lá para o próximo. Olha lá. Forma de fração. Quanto é 1/3 de 2/3? Então, no outro foi o número natural, né? O dobro, que é o dobro, que era o 2, né? E agora vai ser uma fração que multiplica outra fração. Por que multiplica? Olha o D aqui, ó. Eu não falei quando aparecer esse D é uma multiplicação? É um sinal que vamos ter que fazer uma multiplicação? Então, quanto é 1/3 de 2/3? Então, ó, 1/3 de 2/3. Mesma coisa. Multiplica em linha, o de cima pelo de cima, o numerador pelo numerador, o denominador pelo denominador. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 3, 9. Então, 1/3 de 2/3 é a mesma coisa que 2/9. Tudo bem? Vamos lá agora. Observa que aqui, ó, eu coloquei o seguinte, passo a passo e simplificando. Eu vou fazer essa mesma conta de duas maneiras. Uma delas é sem simplificar e a outra é simplificando. Vocês sabem que uma resolução de uma multiplicação com fração, eu tenho que sempre simplificar quando dá, né? Então, eu prefiro que vocês aprendam simplificando. Ou no meio do processo, ou tudo bem, fazer sem simplificar e no final do processo simplifica, tá? Então, vamos lá? Olha aqui. Como eu falei para vocês, eu vou multiplicar numerador pelo numerador, denominador pelo denominador, tá? 3 vezes 2, 6. 8 vezes 4, 32. Olha lá. Os dois são números pares, então dá para simplificar aqui. Eu falei que tem que simplificar. Se não é no meio do caminho, é no final. Então, eu consigo simplificar aqui, ó, por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. 32 dividido por 2 vai dar 16. Agora, como resolve essa mesma operação simplificando já no comecinho? Que eu acho que fica mais fácil, porque vocês vão fazer multiplicações com os números menores, tá? Olha lá. Lembrando que quando tem uma multiplicação de fração, eu posso simplificar ou o numerador com o denominador, ou em cruz, ou em x, tá? O 3 e o 4 aqui, eu não consigo simplificar. Eu consigo simplificar o 8 e o 2. Por qual número? Por 2. Né? Consigo simplificar por 2. Então, aqui, 8 dividido por 2 vai ficar 4.
2 dividido por 2 vai ficar 1. Sempre circulando para não se perder, tá bom? E agora eu multiplico. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 4, 16. Tudo bem? Então, assim, as duas maneiras estão corretas. Tem que ver o que vocês vão achar melhor. Mas o método mais prático que eu acho é esse daqui, tá? Já é simplificando desde o comecinho. Vamos lá para mais exemplos? Olha aqui, eu fiz uma receitinha também para multiplicação de frações, tá? Ó, primeiro, faça a regra de sinais eliminando os parênteses. Então, lá nos números decimais, primeiro, é o contrário, né? Primeiro você resolvia, depois você fazia a regra de sinal. Aqui não. Aqui primeiro você faz a regra de sinais, elimina os parênteses, e depois você resolve a multiplicação. Como? Multiplica numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Tá tudo direitinho aqui escrito. Agora, vamos lá. Mesma coisa, eu vou resolver esse mesmo exercício de duas maneiras. Simplificando no começo ou simplificando no final. Primeiro no final, tá bom? Então, vamos lá. Eu falei que a primeira coisa é fazer a regra de sinais, né? Menos com mais, menos. Segundo passo é multiplicar numerador pelo numerador, denominador pelo denominador. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 8, 40. Agora, ó, os dois números são pares, então eu consigo simplificar, pelo menos por 2. Vamos lá, por 2. Eu sei que é negativo. 6 dividido por 2, 3. 40 dividido por 2, 20. Tudo bem? Não dá para simplificar mais. Então, parou. Agora, eu vou fazer pelo método de simplificação desde o começo, tá? Então, vamos lá. Lembra que eu falei? Eu posso simplificar ou em x, né? Ou o numerador pelo denominador. Aqui, ó, eu não consigo o numerador pelo denominador, também não. Eu consigo aqui, ó, o 2 e o 8. Por qual número? Por 2. Por 2, por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. 2 dividido por 2 vai dar 1. Né? Então, olha só, vamos fazer a regra de sinal agora? Menos com mais, menos 1 vezes 3, 3. 5 vezes 4, 20. Viu? É a mesma coisa, a diferença é que esse daqui eu simplifiquei no final e esse eu simplifiquei no meio, tá? No comecinho. Vamos para os exemplos? Vamos lá, tava só ajustando ali, gente. Deu uma balançadinha. O exemplo D, vamos lá? Então, eu vou resolver primeiro pelo método tradicional, simplificando no final e depois simplificando, tá? Então, aqui, ó. A regra é que eu passei pra vocês a receitinha, primeiro a regra de sinais, né? Menos com menos ficou mais. 1 vezes 6, 6. 3 vezes 7, 21. Aqui não tenho que simplificar, então ficou só isso a resposta mesmo, tá? Próximo exemplo. Aqui. E agora são 3 números que tem que multiplicar, 3 frações. Mesma coisa, tá? Aí vocês vão definir o que vocês acham melhor. Se vocês acham melhor multiplicar os 3 de uma vez só, ou então multiplicar 2, chegar em um resultado e multiplicar depois pelo terceiro. Eu acho melhor já simplificarem tudo de uma vez, tá bom?
Então, primeiro, regra de sinal, não é isso? Então, vamos lá. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Eu sei que é negativo meu número. Agora, multiplica numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Ó, tá vendo um número grande já, né? E aqui, o denominador agora. 8 vezes 9, 72. 72 vezes 10, 720. Tá? E agora, vamos simplificar. A simplificação é da maneira que vocês acharem melhor, tá? Eu vou começar aqui pelo 2 para ser bem basiquinha. 60 dividido por 2 vai dar 30. 720 dividido por 2 vai dar 360. Então, continuando, agora ainda dá para simplificar. Eu posso simplificar, gente, olha só, os dois números terminam em 0. Isso significa que eu posso simplificar por 10, né? Vamos lá, então, por 10. 30 dividido por 10 vai dar 3. 360 dividido por 10 vai dar 36. Ainda dá para simplificar, né, gente? Dá para simplificar por 3 ainda aqui. Vamos continuar? Por 3 e por 3. Vou colocar aqui embaixo, tá? 3 dividido por 3 vai dar 1. 36 dividido por 3 vai dar 12. Pronto, chegamos na resposta. E agora? E se for fazer simplificando desde o comecinho? Vou colocar um tracinho aqui e vou copiar de novo a fração para explicar para vocês como que eu faço. Olha só, eu continuo podendo em x ou numerador com denominador, tá? Aí escolher. E eu posso, entre as 3 frações, fazer isso. Tá vendo esse 5 aqui, ó? E esse 10? Não tá em x, ó, não tá na diagonal? Então, eu posso simplificar os dois. Eu posso simplificar esse 5 por 5 e esse 10 eu também posso simplificar por 5, né? Então, aqui, ao invés de 10, vai ficar 2. E aqui, ao invés de 5, vai ficar 1. E aqui, ó, o 4 e o 8, né? O 4 e o 8, eu consigo simplificar por 4. O 8 também por 4. Então, aqui, 8 dividido por 4 vai dar 2. 4 dividido por 4 vai ficar 1. O que mais que eu consigo simplificar? Aqui, o 9 e o 3 tá na diagonal, tá em x, então, eu consigo também. Por quanto? Por 3. E por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Agora, eu vou multiplicar os seus números pequenininhos, tudo bem? E vou primeiro fazer a regra de sinal. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Pronto, mesmo resultado, os dois números, as duas maneiras. Aí, vocês escolhem qual é melhor para vocês, tá? Agora, eu vou explicar outros exemplos, tá? E quando tiver uma fração mista, como que eu faço? Tá? A fração mista, eu tenho que transformar ela em fração imprópria. Como que eu faço isso? Multiplico o denominador pela parte inteira e o resultado eu somo com o numerador. Então, 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 14 quartos, vezes 1 meio. 14 vezes 1, 14. 4 vezes 2, 8.
Olha lá, os dois números são pares, então eu consigo simplificar por pelo menos 2. 14 dividido por 2, 7. 8 dividido por 2, 4. Tudo bem? E finalizei. Olha aqui um outro exemplo com fração mista também. Primeiro, transforma a fração. Então, 2 quintos vezes menos 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7 terços. Agora, eu faço a regra de sinal. Mais com menos, menos 2 vezes 7, 14. 5 vezes 3, 15. Esse não dá para simplificar. Então, ele acaba por aqui mesmo. Nesse exemplo aqui, olha, os dois números são positivos, tá? Então, permaneceu tudo igual. Espero que tenham entendido. A aula ficou longa, mas foi por causa dos exemplos. Qualquer dúvida, me procure, dê mais uma olhada no vídeo, tá? É importante, quando não entender da primeira vez, assistir mais que uma vez. Esse conteúdo, ele tem só no livro amarelo. Então, eu vou estar passando a cópia para vocês do livro amarelo. E todo mundo vai ter que copiar no caderno, tá bom? Lembrando que sempre tem que copiar todo esse material, todo esse resumo que eu fiz, mais os exercícios quando eu pedir os exercícios, tá? Mas esse com resumo que eu faço aqui, todos têm que copiar. Então, um beijo, fique com Deus, até a próxima.